4.2 teraflops, 6 teraflops, 12.6 teraflops. Todos esses dispositivos têm algo em comum, eles servem para rodar jogos. Qual a real diferença dos teraflops então? Vem comigo. Fala galera do Geek, eu sou o Gotcos, você tá no Detonando Geek, o primeiro, maior e melhor canal de tecnologia para games de todo o YouTube. Viu na vinheta, viu também já viu falando que nós vamos falar do poder dos teraflops. Exatamente, existe aí embalado nas caixas, anunciado aí explicitamente aí pelos fabricantes de dispositivos, o poder dos seus teraflops. O poder do teraflop pode impulsionar mais um console ou uma placa gráfica, mas isso nem sempre pode acontecer, porque, por exemplo, o PlayStation 4 tem menos teraflops, mas consegue trazer os jogos com uma representação gráfica aí muito parecida com os 6 teraflops do Xbox One X. Por que que uma Vega 64 tem o dobro de teraflops do Xbox One X e ela não é capaz de rodar jogos em 8K? Já que ela tem o dobro, deveria rodar em 8K. Enfim, a gente vai abordar todo esse assunto, então deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, que essa informação você só encontra aqui no Detonando Geek. Você já parou pra pensar por que tem tanta diferença de jogos e como eles se comportam em diferentes plataformas? No caso do PC, existe uma variação aí de FPS, de um lado de uma placa, de um lado de outra. Do lado dos consoles, mesmo tendo 6 teraflops, 4.2 teraflops, do lado do PlayStation, usa checkboard para empurrar os 4K. No lado do Xbox One X, não é todo jogo que roda 60, e não é culpa só do desenvolvedor que não quer fazer o jogo para 60. Existe sim um fator computacional envolvido em tudo isso, e o nome dele é teraflop. Ele não é só uma unidade representativa para medir a potência do seu equipamento e nem para ficar carimbando na caixa aí do seu dispositivo, muito menos aí para aparecer aquela propaganda bonita falando 6 teraflops, 12 teraflops, 4 teraflops. O teraflop está sendo usado aí também como marketing para impulsionar. A maneira mais fácil da gente entender o conceito real do teraflop é a gente quebrar a palavra teraflop nas siglas corretas dela. Ela é identificada T-flop, ou seja, teraflop. O T representa o tera, um tera é 1 trilhão. O flop, ele pode ser dividido em FL e OP. O FL é um float, um ponto flutuante, e o OP significa operation. Então, a gente pode afirmar com certeza absoluta que 1 teraflop representa 1 trilhão de operações com ponto flutuante por segundo. Exatamente isso. Então a gente vai afirmar ainda mais que, por exemplo, o Xbox One X é capaz de fazer 6 trilhões de operações com ponto flutuante por segundo. A Vega 64, 12.66 trilhões de operações com ponto flutuante por segundo. Não é à toa que os mineradores ficaram de olho nela. E o PlayStation 4 Pro consegue fazer 4.2 trilhões de operações com ponto flutuante por segundo. Mas o que é uma operação com ponto flutuante? A gente vai explicar aqui de uma forma mais macro, porque o assunto é muito mais amplo quando você vai detalhar, tanto do ponto de vista matemático quanto do ponto de vista de programação. A gente vai trazer um pouquinho mais para o ponto de vista de programação, que é a maneira com que os desenvolvedores de jogos utilizam um ponto flutuante na fabricação e desenvolvimento dos seus games. Um ponto flutuante ou um float, conhecido aí computacionalmente, é a representação para armazenamento de um número computacionalmente, a transformação dele binário. O computador não é que nem você, ele não consegue entender aí o número racional tão facilmente quando ele é fracionado. Ou seja, você pega o número decimal aí, coloca uma vírgula no meio, pronto, para o computador é um verdadeiro desespero. Primeiro porque ele trabalha de forma exata, ele tem que saber a precisão daquilo, e todo mundo sabe que depois da vírgula não é só um número, é quantas casas decimais você quiser, dependendo da representação numérica que você quiser. No caso do computador, para ele conseguir manter essa precisão, ele tem que transformar o número decimal em uma conotação científica. A conotação científica para ele vai trazer um número mais exato daquele valor preciso, e dali ele converte e traz para binário e armazena da maneira dele, dentro do bloco de precisão de 32 ou 64 bits, de acordo com o sistema que você está trabalhando. De forma resumida, para um computador armazenar, por exemplo, um número 1444.52, que é muito fácil
fácil pra gente aí saber que esse número, ele vai fazer exatamente isso. Primeiro ele vai transformar no número de precisão, ele vai colocar todas as casas que a quantidade de bits está lá estabelecida por ele. Depois ele vai fazer exatamente isso, ele vai transformar numa conotação científica. E em terceiro momento ele vai colocar na representação binária a maneira com que ele consegue entender a situação. Dessa forma, toda vez que esse número entrar ou sair, ele vai fazer o mesmo processo. Ele vai tirar do binário, colocar na conotação científica, e depois da conotação científica ele vai passar aí para o número de precisão com casas decimais e o ponto flutuante correspondente ao algoritmo que está rodando no sistema, seja lá qual for. De forma resumida é isso, é pouco bem mais complexo, dá para se aprofundar bastante. Quem é de programação, eu recomendo, que é um assunto extremamente fascinante, o ponto flutuante. No entanto, para o nosso vídeo aqui já está ótima essa explicação. E tudo isso representa o quê? Representa que esses pontos flutuantes são acionados toda hora que você está dando render. Exatamente. Como assim, Gotcose? Os pontos flutuantes estão aí no meu 3D, tá dentro do meu gráfico, eu tô jogando aqui o Far Cry no Ultra e tá rodando um monte de ponto flutuante. Exatamente isso. A renderização de 3D nada mais é do que cálculos de precisão para a sua tela, para corresponder aí o tamanho dos pixels, o tamanho dos polígonos, a representação daquilo na tela, a quantidade de elementos e as coordenadas onde estarão os polígonos. Tudo isso são pontos flutuantes sendo calculados instantaneamente durante o seu jogo. Pode-se dizer que a sua GPU do console ou do PC está trabalhando mais do que os 2 bilhões de chineses simultaneamente para fornecer o jogo para você. E é isso que causa as diferenças. E por que que tem jogos mais otimizados e menos otimizados? Por que que tem jogos mais leves e jogos mais pesados? Vamos lá então. Quanto mais elementos é preenchido na tela, quanto mais detalhes é preenchido na tela, maior número de cálculo. Lembre-se, cada polígono representado dentro da sua tela, a cada segundo que é processado um quadro, representa alguns trilhões aí de cálculos de teraflop que está sendo feito naquele exato momento. Cada recurso que o desenvolvedor implementa no jogo aumenta a quantidade de cálculos. E é por isso que o Xbox One X, por exemplo, ele tem os jogos aprimorados 4K. Não é qualquer jogo que entra no 4K. Por quê? Porque o desenvolvedor tem que adicionar os novos polígonos para aparecer na sua tela. E aí entra um fator muito importante, que é a quantidade de detalhes e polígonos que são renderizados com os teraflops versus a quantidade de segundos que é representado o quadro. Se você está produzindo um jogo a 30 FPS, quer dizer que a cada segundo você está produzindo 30 quadros e cada quadro gerou 6 trilhões de processamento de pontos flutuantes a cada segundo que foi colocado. Ou seja, daí já dá para perceber por que que os jogos precisam ser melhorados por 4K, no caso do Xbox One X, e também por conta do limite de FPS, que não é todo jogo que consegue entregar a 60. Um jogo, por exemplo, como Assassin's Creed Origins, ou até mesmo Far Cry 5, dentro do console com 6 teraflops, tem uma limitação de capacidade de potência. Ele não tem teraflops suficientes para impulsionar tão rapidamente o quadro ao ponto de criar 60 quadros em um segundo. Já no caso, por exemplo, da Vega 64 que a gente tem aqui, ela consegue fazer isso, por exemplo, no Far Cry 5 de 55 até 60 FPS aí, mas com quedas de 55 chegando até 50 FPS. Ou seja, o dobro de teraflops da Vega 64 em relação ao Xbox One X, ele não serve para ampliar o tamanho do quadro, ele está fazendo o trabalho mais rápido do que o Xbox One X. Então ele está usando 6 teraflops a mais para conseguir aí impulsionar melhor. Bom, agora a gente já entendeu qual é o processo árduo que o seu computador tem que fazer e principalmente os desenvolvedores como eles têm que trabalhar. Se você deixa o jogo mais leve com menos detalhes ou disfarça mais o jogo, ele se torna mais performático. Por exemplo, o ponto de destaque a gente pode dar para Doom. Doom é um jogo extremamente performático, mas você pode observar que ele tem muitos pontos escuros na tela. Isso ajuda o desenvolvedor a limitar o número de itens que ele vai exibir para você, fazendo com que ele aumente o FPS. E essa é a magia da estratégia de inteligência que são construídos os jogos mais aprimorados. Tanto que o próprio Doom consegue rodar a 60 nas 3 máquinas que nós falamos, 4 com 6 e com 12 teraflops em 4K.
Beleza, então, agora a gente vai falar um pouquinho da diferença desses teraflops. Por exemplo, não necessariamente nessa escala de 4 para 6 para 12, sempre vai ter a melhor vantagem. Sim, o teraflop representa a maior capacidade que a GPU tem de empurrar computacionalmente os processos que ela faz. Bacana, beleza. No entanto, ele não está sozinho. 12 teraflops da AMD podem não corresponder a 12 teraflops da Nvidia. Envolve o que? A arquitetura da placa, a quantidade de memória, o tipo de memória que está sendo utilizado e também os drivers do fabricante impulsionam ou desimpulsionam a qualidade e a performance da placa. Ou seja, não dá para fazer uma tratativa. O teraflop, por exemplo, em comparativos de placa de vídeo, deve ser usado apenas como referência. Não que você vai ter o mesmo desempenho com fabricantes diferentes fazendo placas com a mesma quantidade de teraflops. Da mesma forma acontece com os consoles. Por exemplo, se nós tirássemos 2 teraflops do Xbox One X, provavelmente ele continuaria tendo um desempenho melhor do que o PlayStation 4, porque ele tem 12 GB de GDDR5. Mesmo os dois equipamentos conseguindo fazer aí 4 trilhões de operações de ponto flutuante por segundo, o Xbox One X conseguiria fazer isso de forma mais efetiva. Por quê? Porque a memória dele é maior, a largura de banda dele é maior e ele conseguiria armazenar mais dados para entregar para processamento dessa GPU. Logo, ele poderia subir de 4 teraflops para mais 4.5 ou 5 teraflops com esse uso de memória. Enfim, é uma forma resumida. Na verdade, a gente não sabe exatamente quais são as potências dos consoles e quais os materiais que são impregnados, da forma que foi feita. Isso é uma arquitetura fechada das próprias empresas, mas você tem aí em mente que a relação de teraflops representa justamente isso, o poder computacional, mas ele depende também de um círculo à sua volta. A gente pode também informar que tanto o Xbox One X quanto o PlayStation 4 Pro, se hoje trabalhassem com processadores Ryzen ao invés do Jaguar de 8 núcleos, provavelmente a sua quantidade de teraflops, ou seja, a quantidade de pontos flutuantes que eles conseguissem fazer, seria maior, porque ia dar muito mais vazão para a GPU dos dois equipamentos. Por fim, espero que vocês tenham entendido aí de uma vez por toda a definição de teraflops, bem como a representação dela e a importância para o mundo dos games, e principalmente porque equipamentos de diferentes teraflops apresentam aí resultados em certos pontos semelhantes e conseguem rodar os mesmos jogos, mas é claro, é óbvio, lógico, com desempenho de FPS ou qualidade de texturas diferenciadas, mas consegue. E se você gostou desse vídeo, simplesmente com tudo que você queria saber sobre teraflop, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha a informação, é demasiadamente importante para nós e para você e seus amigos conhecer tudo sobre teraflop. Participe também dos grupos de PlayStation 4 Tech, Nintendo Tech, Xbox One Tech, PC Gamer Tech, os links estão todos na descrição. Participe também do space.week.com.br, o nosso fórum dedicado a dúvidas do canal. Eu sou o Gotcose e até a próxima.